E aí, pessoal, no dia de hoje, o professor Francisco veio com as aulas, com as vagas das aulas de eletricista e instalador gratuito aqui no canal, pessoal. Ficam ligados, curte, partilhe e se inscreve no canal para você receber os novos vídeos no canal da Afribras Electricity com o professor Francisco. No dia de hoje, para iniciar nossas aulas, pessoal, vamos iniciar com as definições, porque ser um eletricista também tem que saber definir, por exemplo, a corrente, o que é a corrente elétrica, o que é a energia elétrica, o que é a tensão elétrica e a resistência elétrica e a potência. Se você ter esse conhecimento, e também você vai conseguir resolver os problemas dos clientes e se explicar as suas potências também nas pessoas. Isso aí. É por isso que o professor Francisco veio ajudar vocês para se tornar um eletricista profissional. É só você ficar ligado nesse canal e você alcançará de ser um eletricista instalador. Isso aí. Para iniciar, vamos iniciar com a definição de energia elétrica. O que você entende sobre a energia elétrica? O que é a energia elétrica pela definição, pessoal? A energia elétrica é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e pela integração entre elas. A energia elétrica é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e pela integração entre elas. A energia elétrica é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e pela integração entre elas, pessoal. E vamos passar para definir também a corrente elétrica, pessoal. O que você entende sobre a corrente elétrica, pessoal? O que é a corrente elétrica pela definição? A corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas, em um circuito, pessoal. A corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas em um circuito. Isso aí, pessoal. Queria me atrapalhar um pouquinho, mas acontece. Isso aí. A corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas em um circuito. Porque a gente pode dizer mais outras coisas sobre a corrente elétrica para não atrapalhar a gente. Se você responder conforme que eu falei sobre a corrente, você, qualquer empresa, qualquer sítio, qualquer agente, qualquer pessoa que você responderá assim, vai ser uma resposta certa que você vai dar e nunca vai duvidar de ti. A corrente elétrica é um fluxo de carga elétrica em um circuito, pessoal. E passamos com a terceira definição, que é a tensão elétrica, pessoal. O que é a tensão elétrica? O que você entende sobre a tensão elétrica, pessoal? A tensão elétrica é a força capaz de impulsionar os elétrons dentro de um material condutor, também conhecido como DDP, que é diferença de potencial. E aí, pessoal, a tensão elétrica é a força capaz de impulsionar os elétrons dentro de um material condutor, também conhecido como DDP, que é diferença de potencial, pessoal. Essa é a definição da tensão elétrica, pessoal. E passamos com a resistência elétrica. O que você entende sobre a resistência elétrica, pessoal?
professor Francisco também tem aí essa definição para ajudar-te a saber sobre a definição. Quando, se você entender sobre a resistência, você também vai entender como ele funciona, porque a definição explica o que a resistência, o assessor faz. Isso aí. É por isso nós devemos saber pegar também as definições, porque isso facilita, né, pessoal? Saber como funciona. Isso aí, por exemplo, a resistência elétrica, pela definição, é a oposição que um material apresenta ao passagem de corrente elétrica. Assim, se você explicar no alguém que a resistência é a oposição, é a posição, está vendo? Oposição, então aqui está a mandar, aqui também está a mandar, então cria uma oposição. Isso aí pode ser também uma dificuldade. Isso aí. A resistência elétrica, pela definição pessoal, é a oposição que um material apresenta ao passagem de corrente elétrica. Essa é a definição da resistência elétrica, pessoal. E passamos vamos descobrir o que é a potência elétrica, pessoal. O professor Francisco também tem essa resposta. É só você ficar paciente, o professor Francisco vai responder para você pegar. Pessoal, a potência elétrica, pela definição, é a capacidade de cada consumidor produzir trabalho em determinado tempo por meio da energia elétrica. A potência elétrica é a capacidade de cada consumidor produzir trabalho em determinado tempo por meio da energia elétrica, pessoal. Essa é a definição da potência elétrica. A potência elétrica é a capacidade de cada consumidor produzir trabalho em determinado tempo por meio da energia elétrica. Isso aí, pessoal. Nas próximas aulas vamos saber sobre o professor Francisco vai ver com vocês como os símbolos, vou dizer até, os símbolos, por exemplo, da potência, os símbolos da resistência e da tensão e da corrente elétrica e da energia elétrica, o professor Francisco, e as fórmulas, como encontrar a potência e como encontrar a resistência do equipamento, como encontrar a potência do equipamento, ou como encontrar a tensão e como encontrar a corrente. Nas próximas aulas, o professor Francisco virá com todas essas respostas. É só para vocês ficar ligados e não esquece de deixar like e de compartilhar, até vou dizer, e de se inscrever no canal para não faltar com as novas aulas. O professor Francisco da Afribrasa Electricity, quando ele virá. Abraço, pessoal. Ficam ligados. Tchau.